Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a luta que foi cancelada da Kayla Harrison com a Amanda Nunes. Eu já fiz o vídeo ontem mesmo, quando saiu essa notícia, um vídeo que eu fiz bem triste, né, com a situação, porque era a luta que eu mais queria ver do evento, pra mim deveria ser a luta principal, enfim, já tinha falado bastante daquela luta, e infelizmente aconteceu da Kayla acabar ter a tal lesão no pescoço, precisar fazer cirurgia. E por que eu tô fazendo esse vídeo se tudo isso eu falei ontem, né? Porque me mandaram, né, algumas polêmicas aí que tá se gerando em volta do cancelamento dessa luta, tá? Eu vi que, né, que tinha gente querendo culpar a Kayla por conta, do que aconteceu. E culpar no sentido de ela tinha teoricamente ali uma lesão já durante o camp, tá? Essa tal lesão, ela já tinha esse problema e acabou assinando o contrato do mesmo jeito, tentando fazer o seu camp, e acabou que agora, em cima da hora, né, acabou tendo um agravamento e precisando de cirurgia e tal. Então, eu vi a crítica, né, sendo nesse sentido, do tipo, pô, ela sabia do problema, ela aceitou a luta e agora deixou o UFC na mão, os fãs na mão, a Paramount e etc, né? Só que, vamos lá, eu, como sempre, vou tentar ser o mais imparcial possível, né? Independente de, a Amanda é brasileira, a Kayla é não sei o quê. Cara, independente disso, tá? Vamos lá, vamos tentar ser imparcial. Por quê? Será que existe a possibilidade de algum lutador fazer um camp sem nenhuma lesão? Zero. O cara estar saudável? Vamos lá. Eu já conversei, e vocês devem lembrar, em podcast com o Parrumpa, e uma das perguntas que eu fiz pra ele, tá? Logo que eu comecei a conversar com ele foi: Parrumpa, existe lutador 100%, assim, realmente? Porque na entrevista os caras falam, não, eu estou 100%, melhor camp da minha vida. Mas ele não tá 100%, né? Eu perguntei, existe lutador que luta saudável, sem dor, sem lesão? Ele falou, não, praticamente não existe, tá? Todo lutador é um esporte que exige demais, tem os sparrings e tudo, então o cara sempre tá com algum problema. Então, assinar um contrato, você tendo uma lesão, é a coisa mais normal do mundo. Se você for assinar um contrato só quando você não tiver dor, você não vai lutar nunca na sua vida. Então, já não faz muito sentido esse argumento do tipo, ah, assumiu o risco ali e agora deixa a luta. Ou é aquilo, tá, beleza, você sempre tem lesão. Então, se você assinou o contrato, você tem que honrar. Então, se você assinou esse contrato, mesmo com lesão, você vai ter que lutar. Não, mas espera aí. Existem situações onde você consegue, de fato, entre aspas, honrar. Tá? Que é o quê? Ah, pô, tô com uma dorzinha aqui na coxa. O cara vai lá e luta. Ah, pô, tô com um dedo quebrado aqui, uma costela trincada ali. Tem gente que consegue lutar. O Anderson já lutou com a costela trincada. A própria Amanda Nunes, né? Já lutou ali lesionada contra a própria Juliana Penha, que depois eu já vou ler aqui o comentário e tal, do treinador daquela, que era treinador da Amanda. Então, tem lutadores que conseguem. O próprio Poatan lutou várias vezes lesionado. O Adesanya, quando ganhou do Poatan, estava lesionado também. Então, tem diversas situações, né? Só que é aquilo. Existem lesões e lesões. Não dá pra fazer a mesma comparação, né? Ah, eu tô com o dedo do pé quebrado aqui, bota a fitinha ali, o próprio John Jones já fez isso, e vou lutar. No caso daquele, é uma lesão na cervical, pelo que eu entendi. Tá? Então, assim, é muito diferente. Primeiro, que a dor pode ser diferente, o nível da dor, ou mesmo o risco. Qual é o risco? Vamos lá. Se tiver algum médico aí, pode comentar aqui embaixo, um ortopedista, sei lá. Se você tá com um dedinho quebrado do pé ou uma costela trincada, qual é o risco que existe em você ir para a luta e qual o risco que existe em uma lesão na cervical, né? Vamos lá, se aquela dá uma de corajosa, entra na luta do mesmo jeito, primeiro que ela não vai estar 100% contra a maior de todos os tempos, então já não é uma boa ideia aí, mas se ela sofre algum golpe, algum problema ali, lembrando, como que o Charles perdeu do Holloway a primeira luta? Ele não sentiu o pescoço também e desistiu ali na hora? Então assim, será que a dor não impossibilita ela de continuar treinando? Será que o risco dela ficar paraplégica, tetraplégica, não existe e por isso que ela não quis? Então assim, é um risco, uma região do corpo que talvez seja a mais crítica, né? Então eu acho muito injusto condenar a Kayla, e olha que eu é o cara que mais queria ver essa luta, hein? Mas eu acho muito injusto condenar ela como se ela meio que quisesse isso ou tivesse sido imprudente de assinar o contrato mesmo tendo a tal lesão. De novo, todos têm lesão. Ela não imaginava que isso ia acontecer. Ah, mas ela sabia do risco. É óbvio, assim como todos os lutadores que assinam o contrato e têm lesões, sabem que existe o risco de acabar deixando a luta. Então, não é nenhuma novidade, por isso que eu não entendi a surpresa. E vamos a mais um agravante. A própria Amanda Nunes, que agora não vai poder lutar porque a sua adversária deixou a luta, já deixou luta várias e várias vezes, mesmo quando era campeã.
tá? Então, assim, eu vou até pegar o histórico aqui pra gente dar uma olhada junto, tá? A gente teve, por exemplo, contra a Juliana Penha lá em 2021, a luta era pra ter acontecido e não aconteceu. Por quê? A Amanda acabou saindo da luta por Covid, né? Ela teve Covid e não conseguiu lutar. A gente tem também contra a Megan Anderson, tá? Eu nem lembro de cabeça todos que foi a Amanda, mas eu vou olhando aqui. Contra a Megan Anderson, a Amanda Nunes também que deixou a luta, tá? Aqui não tá escrito qual foi o problema, mas ela acabou deixando a luta. Depois, se a gente desse mais contra a Felice Spencer, lá em 2020, o que aconteceu? A Amanda saiu da luta. Qual era o motivo? Também não tem. Eu lembro de notícias, né? Ah, foi sinusite, foi não sei o quê. Enfim, mesmo sendo campeã, ela deixou a luta. Então, por que a Amanda aqui não honrou o compromisso? Porque ela sabe que não valeria a pena, ué. Ela pesou ali e sabe que não vale a pena. Contra a Valentina Shevchenko, olha lá, a Amanda ficou doente, tá? Lá em 2017, também deixou a luta. Então, assim, tem diversas lutas que a gente pode voltar até mais pra trás lá, tá? Vamos lá, uma luta de 2014 aqui. A adversária que deixou a luta, outra luta de 2014 aqui. Vamos ver se foi a Amanda contra a Sarah Kaufman. A Amanda Nunes se lesionou. Eu tô vendo. A Amanda tem aqui 4, 5, 6 lutas que ela deixou porque ficou doente, porque teve lesão ou coisas do tipo. Então, isso acontece o tempo inteiro. Então, assim, eu não tô entendendo como que tá sendo tão culpada a Kayla por isso, né? Eu acho muito injusto. É óbvio que gera frustração. Eu entendo. E eu estou frustrado com isso. Eu queria que ela lutasse. Mas, de novo, não tem como você culpar um atleta por assinar um contrato estando lesionado. Isso é normal. É um esporte que acontece isso. E eu digo mais ainda, tá? Às vezes o cara tá conseguindo treinar, às vezes é uma lesão bestinha, ou algum problema de saúde bestinha ali, que o cara tenta manter, e quando chega a desidratação, isso acaba ferrando o cara. Então, às vezes, o cara fica muito mais doente, toma um monte de antibiótico, às vezes o cara consegue ainda assim continuar na luta, e às vezes não. Então, assim, é um esporte que sacrifica demais o corpo. Talvez seja o esporte que mais sacrifica, se não for o que mais tá, sei lá, top 2, top 3. Então, é natural que aconteça esse tipo de coisa. É óbvio que é frustrante para todo mundo, pro fã, pra Paramount, para todo mundo, mas culpar uma atleta que tá postando vídeo chorando, dizendo que era o maior sonho dela, e a gente sabe que o maior sonho daquela era lutar com a Amanda e vencer a Amanda, todo mundo sabe disso. Então é o sonho da vida dela, ela tentou se esforçar, superar a lesão, treinar do mesmo jeito e infelizmente não conseguiu, passou por uma cirurgia gravíssima, né, porque qualquer cirurgia ali na região do pescoço acaba sendo grave, uma lesão que tirou ela da luta. Lembrando, é uma atleta olímpica, tá? A gente não tá falando de qualquer lutador, de qualquer nível de atleta. A gente tá falando de uma campeã do UFC que foi campeã olímpica. Então, assim, não é uma questão de frescura, sabe? Eu acho que é muito leviano tratar da forma como estão tratando. Enfim, só pra terminar o vídeo e ser justo, tá? Eu quero ler o comentário que o Anderson França fez, acho que foi no Instagram, tá? Sobre o assunto, né? E é isso, eu vou ler aqui, não vou ficar dando detalhe quem falou A, quem falou B, porque meu intuito não é que gere ataque em um, em outro. Então eu só falei daquela, da Amanda, que são as lutadoras, e tô falando do Anderson, porque o Anderson é um treinador, e ele postou algo que, querendo ou não, acaba me incluindo, por isso que eu acho que eu tenho que falar, porque ele fala da mídia, né, da internet e tal, então eu faço parte, porque eu sou um fã e eu faço parte, querendo ou não, da mídia, mesmo não sendo um jornalista, tá? Ele falou isso aqui: vocês da mídia, da internet, não têm realmente noção do que se passa com um atleta de alto rendimento. Estamos treinando há 3 meses para essa luta, inclusive Natal, Réveillon, 3 treinos por dia, respeito máximo a Amanda, eu treinei ela por 5 anos, para mim, a melhor de todos os tempos. Aquela é uma atleta olímpica e dedicada aos extremos, sabemos da dificuldade da luta, aquela quer lutar com a melhor de todos os tempos. Infelizmente, ela, né, já vinha com uma lesão que estava tratando para não sair da luta, só que infelizmente piorou e ela teve que passar por uma cirurgia. Fiquem informados antes de argumentar algo, que eu acho isso ou acho aquilo. Surpresa de 0 pessoas, se não sabe quanto eu treinava a Amanda, saímos da luta por lesão. E mais uma, a Amanda perdeu a luta contra a Juliana simplesmente porque preferiu lutar lesionada do joelho, sem conseguir se movimentar ou chutar. E aí, se saísse da luta, vocês iam falar que a Amanda saiu de novo. E ela ficou na luta e vocês sabem o que aconteceu. Não tem como alguém lutar com a Amanda não estando 100%. Então, aqui, de novo, tá? Eu vou repetir, já que a última frase dele falou de 100%, né? Aquele 100%, na minha opinião, tá? Não é um 100% de livre de lesões. Estou livre, tá? Tá aqui o carimbo, pá, não tenho lesão nenhuma. Isso não vai acontecer, tá? Vai ter ali um dedinho assim, não sei o quê. Só que dentro do espectro de lesão, existe vários níveis, né? Então, existem lesõezinhas. Ah, o dedinho tá ruim. Ah, minha mão tá doendo aqui, uma tendinite aqui. Ah, uma dorzinha nas costas.
beleza, né? Coisas toleráveis, coisas do dia a dia, tal. Porra, se o amador, que sou eu, vou fazer sparring com dor, cacete, imagina o cara que é profissional, então, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o 100% aqui é no sentido de livre de lesão? Não, mas livre de lesões que te prejudicam na performance, tá? Porque, de novo, uma dorzinha aqui, um dedinho que não tá meio quebrado, tá meio trincado, te atrapalha, mas na hora do sangue quente não vai fazer tanta diferença. Então, é mais nesse sentido, acredito eu. Tá? Mas eu entendo o incômodo do Anderson, não acho que ele está errado, tá? em defender de que ninguém tem acesso aos detalhes ali para poder crucificar aquela, tá? Então por isso que quando eu dou minha opinião aqui, eu sempre falo, gente, eu não sei detalhe de contrato, gente, eu não faço parte do camp do cara. Então quando eu falei aqui ontem que a luta caiu, eu não me coloquei numa posição de julgar. Ai, que absurdo aquela saiu. Não, eu só lamentei a situação e aquilo, né? Espero que ela se recupere e tal. Claro que gera frustração. Eu acho que, vamos lá, a minha revolta geralmente com o atleta é quando o cara não bate o peso, por exemplo. Por quê? O cara assumiu, né? Vamos lá, que ele luta naquela categoria e não é uma surpresa, sabe? Então, pode acontecer até dele não bater o peso por conta de alguma lesão, mas a gente sabe que, historicamente, né, muitos casos aí, não é por lesão. Se for por lesão, algum problema de saúde, a gente sempre fala aqui, pô, acontece, tal, beleza, você dá aquela desculpada, mesmo sendo um compromisso. Agora, tem lutador, quando a gente critica aqui, que o cara sobe de categoria de peso e não bate o peso, entendeu? E são caras que muitas vezes tem, né, uma gordura ali muito acima, o cara que às vezes, ou mulher, que assume que não conseguiu bater o peso porque bobeou, e aí depois até pede desculpa e tal. Então, são situações bem diferentes. Enfim, eu queria só falar mais desse contexto, dar a minha opinião, de novo, tá? Eu continuo achando que aquela sim, assumiu um risco assinando o contrato mesmo tendo uma lesão, porém isso é completamente normal e chegar num nível de impossibilitar dela lutar é algo que infelizmente aconteceu agora e vai continuar acontecendo, porque nunca vão esperar estar 100% para assinar contrato, porque você vai ter qualquer dorzinha ali. Então é muito injusto, na minha opinião, crucificar aquilo por isso, mesmo eu falando que pra mim era a luta mais legal do card, tá? Então é isso, espero que de verdade a Kayla se recupere e que ela e a Amanda consigam fazer a luta depois e o mais próximo do 100% possível, tá? Porque realmente é muito difícil. Como eu falei, a própria Amanda deixou luta várias e várias vezes, tá? Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que a Kayla tem que ser considerada culpada por ter deixado a luta aí, ou você acha que faz parte do esporte, né? Enfim, não é a primeira nem a última vez. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!